Então, para esses conjuntos aí do exercício 1, nós temos o quê? No primeiro conjunto, nós sabemos que x é um inteiro, x é maior do que 3 e menor ou igual a 7. Então, se ele é maior do que 3, o próximo inteiro é o 4. E aí eu vou, então, que eu sei que o primeiro elemento do meu conjunto é o 4, e eu posso listá-los em ordem crescente, né? 4, 5, 6, 7. 7 é o meu último elemento, porque eu disse que é um x que é menor ou igual a 7, tá certo? Então, é maior do que 3, o 3 não está no conjunto, mas ele é menor ou igual a 7, então 7 faz parte do conjunto. Na letra B é um mês iniciado com a letra A, nós já listamos anteriormente o conjunto dos meses, dos 12 meses do ano, e nós sabemos que existem dois com a letra A, né? É o abril e o agosto, certo? Na letra C, eu digo que é um conjunto formado pelos elementos x, tal que x é um número natural, lembrando, os números naturais começam no zero, e x é menor ou igual a 10. E, além disso, tá vendo aqui um conectivo lógico para me colocar todas as condições, tá? Além disso, o x é múltiplo de 3, então não basta apenas que ele esteja entre 0 e 10. Ele também, destes, eles só vão fazer parte do conjunto aqueles que forem múltiplos de 3. Múltiplo, lembrando aqui, depois nós vamos ver as definições formais nas próximas aulas, mas o múltiplo, um número é múltiplo de outro se existe um inteiro que multiplicando pelo primeiro número resulta no segundo, tá? Então, por exemplo, o 0 é múltiplo de 3 porque eu posso fazer 3 vezes 0 e dá 0, tá? O 3 é múltiplo de 3 porque eu posso fazer 3 vezes 1 e dá 3. O 6 é múltiplo de 3 porque eu posso fazer 3 vezes 2 e dá 6. E assim, tá? Por diante. Nesse caso aqui a gente sabe que o limitante superior do nosso conjunto é o 10. Então não adianta eu querer colocar aqui o próximo múltiplo de 3, tá? Porque eu tenho que parar naquele que é menor ou igual a 10. Então meu último elemento aqui vai ser o 9. E na letra D, são os elementos x, tal que x é um inteiro, lembrando, os inteiros são os inteiros negativos e positivos, tá certo? São os naturais que a gente coloca só os maiores ou iguais a 0, tá? Então aqui a gente tem no conjunto dos inteiros todos, os negativos, os positivos e o 0. E de tal maneira que esse x, esse elemento x, que é um inteiro, ao quadrado resulte em 4. Então a gente sabe que qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 4? O 2. Só que a gente também sabe que o menos 2, já que eu estou falando dos inteiros, o menos 2 também, se eu elevar ao quadrado, ele dá 4, tá? Então, olha que interessante. Na letra C e na letra D, vejam que determinar quem é o conjunto, né, da onde partem os elementos x, é determinante para eu saber quem é o conjunto. Então, aqui na letra C, se eu tivesse dito que era um inteiro, então esse conjunto seria, infinito. Para a parte inferior, né, parte negativa. Se aqui na letra D eu tivesse dito que é um conjunto dos naturais, então menos 2 não faria parte do conjunto. Então tomem bastante cuidado de onde é este conjunto que parte os elementos para os quais as condições, as propriedades aqui devem ser satisfeitas, tá? E no exercício 2 era para vocês determinarem aí uma propriedade, tentar achar uma propriedade que caracterizasse esses elementos listados. Então, na letra A propriedade aqui, eu coloquei que é um número natural e ele é um número primo, né? Então, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, aparentemente é o conjunto dos números primos, né? Essa reticência aí deixa aquela ambiguidade, tá? Mas aqui é uma propriedade que eu consegui encontrar. E na letra B, isso daqui seria a codificação em binário de um número inteiro positivo, né? Esse é o número 0, aqui o 1, aqui o 2, aqui o 3 e assim por diante. Outra propriedade importante dos conjuntos é falar sobre o tamanho deles. E aqui ela tem um nome próprio para isso, né? Que a gente diz que é a cardinalidade do conjunto. Então, a cardinalidade, ou o tamanho do conjunto, é um número de elementos que esse conjunto contém. Então, nós denotamos a cardinalidade do conjunto com essas duas barras, né? Então, cuidado para não confundir como módulo, valor absoluto, né? Essas barras têm uma sobreposição de entendimento sobre elas. No caso da teoria dos conjuntos, essas barras aí verticais, paralelas, denotam a cardinalidade, ou tamanho do conjunto. E a gente também pode usar esse símbolo aqui de hashtag, né? Para determinar a cardinalidade. A gente vai dizer que um conjunto é finito se a sua cardinalidade for um número natural, ou seja, se o conjunto possui, eu vou dizer que a cardinalidade é n, um número natural n, se esse conjunto possui n elementos.
Caso contrário, a gente vai dizer que é um conjunto infinito, tá? A cardinalidade do conjunto dos números inteiros, por exemplo, é infinita e a gente denota por esse símbolo aqui de infinito. E a cardinalidade do conjunto vazio é zero, ou seja, a gente pode representar assim, porque é um conjunto desprovido de elementos. Então, se eu perguntar quantos elementos tem no conjunto vazio, a resposta é nenhum, é zero. É o menor conjunto possível. Ok? Aqui mais um exercício aí para vocês, então, para trabalharmos sobre a cardinalidade dos conjuntos. Agora é com vocês, tá? No primeiro exercício é a cardinalidade dos conjuntos que vocês definiram anteriormente. E no segundo exercício são cardinalidades de outros dois conjuntos que eu estou apresentando agora.